Olá, meus amigos, que Deus os abençoe, que a graça de Deus possa estar alcançando todos vocês através desse vídeo. Eu quero hoje falar de um assunto muito importante, que é sobre a evidência, a manifestação dos sinais que provam a volta de Jesus Cristo para arrebatar a tua igreja. Quer alguém creia ou deixa de crer, a palavra de Deus não passará sem se cumprir. O próprio Deus disse. E eu estou aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, que diz da seguinte forma: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente brilharão. O versículo 4, e tu, Daniel, encerra estas palavras e fecha esse livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Meus amigos, nós estamos vendo nos últimos dias todo mundo preocupado com os acontecimentos dos últimos dias. Há terremotos em vários lugares, há vulcão em outros lugares, há mortandade em outros lugares, e a peste que se espalhou para o mundo inteiro, chamado Covid-19. E a preocupação e a atenção das pessoas estão para tudo o que está acontecendo. Uns estão preocupados com as finanças, preocupados com a economia do país, preocupados com tantas outras coisas, e às vezes esquecendo de perceber, de ver que realmente tudo o que está acontecendo evidencia os sinais da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor disse a Daniel, aqui o Senhor estava falando aqui a respeito do arrebatamento da igreja e a respeito da grande tribulação, aqui em Daniel capítulo 12, que o Senhor disse para Daniel: naquele tempo se levantará Miguel, o príncipe que se preocupa com o povo de Deus, que guarda, que protege o povo de Deus, sabe? E naquele tempo, uns ressuscitará para vergonha e desprezo eterno, outro para gozo e vida eterna. Então aqui o Senhor está falando sobre o dia do grande juízo. Muitos ressuscitarão para gozo e vida eterna. Então, por exemplo, no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, olha só, no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus não vai pisar nesta terra para arrebatar a tua igreja. Ele virá nas nuvens e com a voz poderosa ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. E a igreja do Senhor, como se fosse um ímã, vai subindo. Agora, o que está escrito aqui é que naquele tempo muitos ressuscitarão para gozo e vida eterna. Isto quer dizer, meus amados, que aquelas pessoas que morreram em Cristo Jesus, aqueles que já morreram, papai, mamãe, vovô, vovó, irmão, parente, aquela pessoa que morreu servindo ao Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia, ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. E subirão também com a igreja. Nós que estivermos vivos, está escrito lá no livro de Colossenses, nós que estivermos vivos no dia do arrebatamento da igreja, da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, seremos transformados num abrir e piscar de olho, em um corpo incorruptível, o corpo que não deseja mais o pecado, o corpo que não precisa mais dessa alimentação, que não terá mais enfermidade, que não sentirá mais dor. Seremos transformados neste corpo incorruptível. E junto com a igreja subiremos para o Pai. Isto aqueles que estão escritos no livro da vida. Pastor, mas como é para uma pessoa estar escrito no livro da vida? Primeiro ele precisa confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e procurar
ter uma vida regada pelo Senhor nosso Deus e pela tua santa palavra. Porque o Senhor está dizendo aqui através de Daniel. Veja bem, esse livro de Daniel foi escrito há cerca de 600 anos antes de Cristo, 600 e poucos anos antes de Cristo, né? E o Senhor já está usando Daniel para falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre o fim dos tempos. Ele está dizendo, naquele tempo, olha só, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro para o fim dos tempos, que muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Agora, para você ver que realmente é um sinal da volta de Jesus, tudo o que está acontecendo, você já percebeu que está uma correria para lá e para cá, um correndo para um lado, outro correndo para o outro? Você já percebeu que a ciência tem se multiplicado muito? Tanto é que eu estou falando com você, você está me assistindo aqui agora, através da ciência, que cresceu muito. Muitas pessoas hoje a ciência tem se multiplicado tanto, que tantas coisas evoluíram, tantas coisas estão cada vez mais crescendo, uns sofrendo e outros sendo beneficiados com o crescimento da ciência. A ciência se multiplicará. Você sabe o que o Senhor está falando através de Daniel. A ciência se multiplicou de uma forma extraordinária. Então o Senhor disse, no fim dos tempos, a ciência se multiplicará. Olha aí o sinal do fim dos tempos, da volta de Jesus. Muitos correrão de uma parte para outra. Olha aí o sinal. A correria está veloz. É um correndo para um estado, para um outro país, procurando melhores maneiras de sobreviverem. É verdade ou não é? Então está se cumprindo o que o Senhor falou a respeito da volta de Jesus para arrebatar a igreja e do final dos tempos. E ele disse assim, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Olha só, e a ciência se multiplicará. Primeiro ele falou a respeito do arrebatamento da igreja. Muitos naquele dia ressuscitarão, uns para gozo e vida eterna. Quem são esses que vão ressuscitar? Aqueles que morreram em Cristo Jesus. Vão ressuscitar para o gozo e vida eterna. Aqui tem dois tipos de eternidades. Tem o gozo e vida eterna e tem o desprezo e perdição eterna. Está entendendo? Então o Senhor está falando que nós estamos vivendo esses últimos dias na terra. Dias da volta de nosso Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento da tua igreja. Agora veja bem, amados. Pastor, mas como será isto? Como será? Eu já disse e vou repetir. Aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Isso no dia do arrebatamento da igreja. Nós que estivermos vivos na vinda do Senhor, seremos transformados num abrir e piscar de olho e subiremos para o Pai juntamente com a igreja. Agora vai ficar uma grande tribulação na terra, quando o anticristo vai tomar posse, vai tomar conta de tudo, e aqueles que ficaram, que muitas pessoas vão ficar, claro, não querem servir a Deus, estão zombando das coisas de Deus, quer estar servindo a Deus e ao mesmo tempo no pecado, né? Então ficarão. Não sou eu que estou falando, a Bíblia que está falando, porque nós temos vários exemplos aqui de mensagens do livro de Timóteo, 1 Coríntios e assim por diante. Muitas mensagens que falam aqueles que vão ficar. Por exemplo, a Bíblia fala que os mentirosos ficarão de fora, né? Por isso nós temos que ter uma vida baseada na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o nosso livro de regra de fé e conduta, onde nós podemos basear como agradar a Deus e servir ao Senhor. Então estou falando para você, porque tudo isso que está acontecendo, pandemia, tudo isso, Deus abalando as nações através com a economia, tantas preocupações, muitas pessoas preocupadas com tantas coisas, tudo isto nos mostra que Cristo já volta para buscar a tua igreja. E depois, aqueles que ressuscitam para a vida eterna, e aqueles que sobem à igreja, aqueles que estão servindo ao Senhor com fidelidade, com sinceridade, no dia do arrebatamento da igreja, que o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do século. Nós, como igreja do Senhor Jesus, todos aqueles que estão servindo a Deus, que confessaram Jesus Cristo como seu único Salvador, subirão ao encontro do Senhor. Para quê? Para viver não mais uma vida de 70, 80, 100 anos,
Quando se chega a 100 anos, 100 e alguns anos que alguém tem chegado, é cansaço e enfado da carne. Mas não é esta vida que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, para nos dar uma vida eterna. O que é eterno? Sem fim. Uma vida eterna, não terá idade, é uma vida eterna. E aonde? No céu de glória. Sabe, querido, no céu de glória junto com o Senhor nosso Deus. Há muitas pessoas que não acreditam nisso, não acreditam nesta palavra. E eu reforço esta palavra no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, quando o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Aonde está Jesus? Depois da sua assunção aos céus, para onde Jesus foi? Ele está sentado à direita, à destra de Deus. E é lá que Ele quer que nós estejamos também. Por isso Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. É lá que Ele quer que eu e você estejamos também. Não para viver uma vida de passagem, de alguns momentos, não. Mas para viver uma vida eterna. Foi para isso que o Senhor Jesus morreu, derramou teu sangue. E é uma vida, meus amados, ao lado do Senhor. Não precisaremos mais da luz elétrica, da lâmpada, da iluminação elétrica, porque seremos iluminados com a glória do Senhor. Não precisamos mais da água encanada que vem e tal, você paga todos os meses, porque lá teremos o rio da água da vida. As ruas são de ouro, os muros são de jaspes, a calçada de cristal, conforme diz a Bíblia Sagrada. Agora, e a outra vida? São dois tipos de eternidade. Outros ressuscitarão para desprezo e vida eterna. Olha só. Desprezo e vida, eternidade, a perdição. Às vezes uma pessoa fala que vai para o inferno, daí pouco tempo já acabou tudo. É eternidade, meu amigo. A Bíblia está dizendo que é eternidade. A salvação é eternidade. A perdição é eternidade também. É eternidade. Não tem como se arrepender lá no inferno. Não tem como se arrepender depois da perdição lá no inferno. Sabe? Então, dois tipos de eternidade está registrado aqui em Daniel, capítulo 12. Uns ressuscitarão para o gozo e vida eterna, e outros para o desprezo eterno. Queridos, é muito sério. O Senhor Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. Não foi apenas para curar uma pessoa, ou milhares de pessoas. Não foi apenas para curar uma pessoa de câncer, para ressuscitar um morto ou levantar um paralítico, não. A prioridade máxima, definitiva do Senhor Jesus, ter morrido, se entregado na cruz do Calvário, foi para que eu e você tivesse a oportunidade de arrependermos dos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores, e confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Foi para isso que Ele morreu. Foi para isso que Ele ressuscitou. E quando o Senhor Jesus disse as últimas palavras na cruz, que Ele disse: Pai, tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus disse estas palavras, é como se Ele estivesse dizendo: Pai, a obra salvífica que o Senhor me deu está concluída. É como se Ele estivesse assinando um certificado de cumprimento de uma missão que o Pai lhe deu. Tudo está consumado. Quer dizer, tudo está cumprido. Então agora a salvação não depende mais de mim. Depende somente de você que está do outro lado. Isso é Jesus dizendo: a salvação não depende mais do Senhor Jesus. Só depende de mim e de você. Confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Entregar a nossa vida para Ele. E ter uma vida dirigida por Deus. Que a paz do Senhor venha ao nosso coração. Ah, pastor, mas eu não consigo e tal. Eu não consigo, está muito difícil. Meu amado, é claro que é muito mais fácil pecar do que santificar.
É muito mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. É muito mais fácil estar do lado negativo do que do positivo. Porque do positivo vai ter muitas barreiras, vai ter muitas coisas que talvez vai querer nos impedir. Sabe, queridos? Mas olha, vale a pena pagar um preço para estar com Deus, estar com Jesus. Não perca tempo, meu amado, não perca tempo, minha amada, em o nome do Senhor Jesus. Confessa Jesus como seu único suficiente Salvador a partir de agora. E saiba que o seu nome será escrito no livro da vida nos céus. E no dia do arrebatamento da igreja, no dia em que o Senhor Jesus bradar nos céus e chamar a tua igreja, eu e você, juntos, estaremos todos nós subindo ao encontro de Deus. E a Bíblia diz que lá nos céus vai haver uma festa das bodas do Cordeiro, que é a chegada da noiva, que é a igreja, ao encontro do noivo, que é o Senhor Jesus. E aí então vai concretizar o casamento, a ligação eterna da igreja com os céus, com o Senhor nosso Deus. Que Deus os abençoe. Fala esta palavra para outras pessoas. E olha só, não desanima. Se você está caído, levante agora, Deus te fortalece. Está prostrado, levante agora, Deus te fortalece. Está com depressão, levante agora, Deus te fortalece. Em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida.